Uma boa noite a todos. A gente começa hoje a nossa roda de conversa falando sobre trabalhar as emoções em tempos de quarentena. Eu quero agradecer às duas psicólogas que podem falar de cadeira sobre a questão de glicemia e a questão emocional, porque elas têm o diabetes tipo 1, que é a Elaine Rosa e a Júlia Figueiredo. Então, muitíssimo obrigado por vocês aceitarem esse convite mesmo. Com certeza vocês vão ajudar muita gente. Algumas pessoas não podem não estar ao vivo hoje, mas elas assistem depois, né? Porque tem às vezes alguns contratempos ou estão trabalhando ainda. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. E eu já quero começar com uma pergunta. Já que vocês estão falando já vai começar falando de emoção. Para vocês duas. Vocês nesse período aí, a gente já está aqui no Espírito Santo, a gente já tem mais de 30 dias que a gente parou as coisas. Vocês já se sentiram tristes em algum momento? E 2, vocês já perceberam a glicemia de vocês duas aumentando? Bom, vou abrir para a Elaine e depois eu vou abrir para a Júlia. Ok. Em algum momento, eu falo que nós estamos vivendo uma salada de fruta de emoções, né? Cada um, e tem vezes que você passa por todas as emoções no mesmo dia, que é muito propício a esse momento. E o caminho é não se deixar levar por elas. Mas é muito presente, não tem como fugir. Nesse momento não tem como fugir. Vez ou outra eu tive alteração de glicemia, sim, depende muito de uma resposta emocional, né? Que nem a raiva é algo que altera muito a minha glicemia, porque eu sou muito agitada, né? Então, por isso que eu falo que é muito diferencial, é muito subjetivo. E hoje foi um dos dias que eu estava muito limitada por causa de algumas questões, eu tinha que entregar um trabalho muito importante, daí eu não poderia fazer uma coisa, e aquilo desencadeia uma raiva. Quando você vai ver, eu tive uma alteração da glicemia, mas no conjunto geral, eu tive melhor controle. O emocional, ele impacta mesmo, não tem jeito, mas no geral, eu percebo que meu controle ficou melhor. É mesmo, Elaine, que bom. Sim, meu controle ficou melhor, porque em casa, no meu ritmo de trabalho, eu consigo me alimentar nos horários certos, eu consigo fazer os lanches, vamos dizer assim, mais saudáveis possíveis. Eu não espero chegar, quando eu estou em atendimento, eu falo na fome 10, então quando eu estou com 6, 7, olha, dá para me parar aqui, o atendimento clínico, a questão de rotina, às vezes você passa, extrapola um pouco, quando você vai se alimentar, você já está com mais fome, mas em geral eu estou mantendo o melhor controle. Até na primeira semana também, que foi aquele impactante, tudo aquilo que estava acontecendo, eu também não tive esse impacto, mas quando, nem eu falo, depende muito. Hoje foi um dos dias que ela se manteve mais alterada. Conversei com uma outra pessoa que é diabético também, que me ligou, ainda está num tour de trabalho, que é até o Tom. E ele falou assim, minha glicemia não controla hoje, só que o não controle dele é muito alto. Ela sobe muito em questão. E a minha não sobe tanto, mas a dele sobe muito, que assusta, né? E eu falei assim, talvez seja corrida, porque ele já tinha corrido, praticado atividade física, mas por causa das mudanças mesmo. Em casa não tem resposta de muitas coisas. Isso se dá muita angústia, né? Você está lidando com coisas que do seu trabalho e você não consegue ter controle daquilo como era antes, né? Isso que fala, não dá para comparar comigo porque é muito subjetivo do contexto de cada um. Não, mas agora eu estou realmente perguntando de vocês mesmo. E você, Júlia, como é que você ficou? Se sentiu triste? Teve alteração da sua glicemia? Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer o convite da Cristine para estar presente aqui com vocês, falando sobre as emoções, né? Eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre as nossas emoções, principalmente nesse período, né? Que períodos de crise é natural e é esperado
passarmos todos por um desequilíbrio emocional, né? E como a Elaine disse, como que eu vou direcionar as emoções que eu estou sentindo nesse momento? Então, a gente precisa distinguir o desequilíbrio emocional e perceber as emoções que estão, que chegam até nós, né? Pelo esse momento que a gente passa, e nadar de braçada nesse desequilíbrio, que é outra coisa, né? Não podemos estar dentro desse desequilíbrio total. Mas pensando no meu, eu já discuti isso com a Elaine em um outro momento, o meu controle está melhor também. E conversando com outros diabéticos, em contato com eles, muitos falam, realmente está mais difícil, mas outros falam, não, neste momento eu estou realmente fazendo o que tem que ser feito. Muitas vezes por um medo de que o diabetes controlado possa trazer consequências negativas para eles, então eles estão olhando mais para o seu diabetes. E quando a gente olha mais para o nosso diabetes, a gente percebe o que a gente precisa fazer, né? Então, esperar os minutinhos para aplicar a insulina, esperar os minutinhos para se alimentar. A gente sabe a importância que é isso para a nossa resposta glicêmica, né? Se dedicar à contagem de carboidratos também, que na correria do dia a dia a gente muitas vezes faz uma chutagem. Exatamente. E eu acho que é isso, assim, o meu controle está melhor porque eu realmente estou me dedicando mais, assim, eu uso o Libre, então eu estou tendo gráficos realmente muito satisfatórios aí nessa quarentena, né? Já é a terceira semana aqui em Belo Horizonte que a gente está entrando nessa terceira semana, então, claro, igual a Elaine falou, tem dias que a gente tem um pico maior, acontece, né, alguma coisa, mas assim, no geral, e conversando com outros diabéticos, isso está melhor. Acho que bom ouvir isso. Eu estava comentando, eu não sei se estava todos aqui, ontem a doutora Solange estava comentando de casos de pessoas com diabetes, com um bom controle, que estão dando uma resposta excelente ao vírus. Ela tem acompanhado, isso me tranquilizou bastante. O Fred chegou aqui, o Fred Prado, está batendo palma. E bem-vindo, Fred, obrigado pela sua presença. E fica à vontade para abrir o seu áudio e para perguntar. Aliás, todos vocês, tá? Uma roda de conversa, a gente espera realmente que vocês fiquem à vontade. E isso tranquilizou bastante. Eu percebo que eu tenho dias, tem alguns momentos que eu fico triste. Eu fiquei muito triste na primeira semana. Depois eu voltei a trabalhar, home office. Então, de graças a Deus, mantendo a minha cabeça ocupada, foi muito bom. Pronto, aí diminuiu aquela angústia que eu estava sentindo. Mal-estar, né, no geral. E a ansiedade pelo o que vai ser depois. Como será? Porque a gente não sabe, é o que a Elaine falou, o não saber, o não ter o controle, isso destrói. Na Lívia, eu não tenho percebido tanta mudança, porque eu percebo que ela sente o confinamento, mas ela não tem a total clareza ainda. Por sorte, eu tenho 3 meninas, então se eu enlouqueço por um modo por isso, por outro elas fazem companhia umas às outras, né? Então ela está sempre brincando com a mais nova de casinha, então isso ajuda muito. E elas têm uma chupeta, que é um tablet. Isso me ajuda muito em alguns momentos, porque elas tiram foco. Mas a criança, se por um lado é bom, por outro é ruim, porque elas não sabem expressar direito o que elas estão sentindo, né? Então, por hora, eu penso que nós, como adultos, como os responsáveis, as mães, ou no caso vocês que já são, a gente precisa tentar ter o controle nosso para a gente tentar, uma vez controlada, levar esse controle que eu digo assim, equilíbrio, um equilíbrio melhor para poder levar esse equilíbrio
para o resto. Se que dá para chamar de equilíbrio, eu vou dizer que é mais... como que é o nome daquele... Fred, você que é um cara aí que é super esportista, como que é o nome daquele esporte que o cara tem uma corda assim e ele vai andando numa corda? Slackline, não sei, que ele vai... É mais ou menos aquilo. Dizer que equilíbrio não é verdade. Você pode... Abre o seu áudio, Fred. Slackline. Abre o seu áudio, Fred. Fala, ele escreveu slackline ali no chat. Que é mais ou menos isso. Ontem mesmo uma mãe me mandou, a Jaqueline, mandou para mim um vídeo que era alguém entrevistando. Se vocês estiverem na lista de transmissão do WhatsApp da roda de conversa, eu passo para vocês, mas é basicamente uma mãe sendo entrevistada. E aí ela começa a ser entrevistada e ela não consegue falar uma frase inteira sem que comece os meninos a gritar, a quebrar as coisas, e ela começa a gritar também. Finaliza ela com a faca na mão, descabelada. E eu falei, meu Deus, acho que sou eu. É mais ou menos assim, então, esse equilíbrio... Sou eu também, Cris. É você também, né, Larissa? É muito tênue, você fica realmente no Big Brother, né? Só que não tem câmera aqui para te denunciar para os outros. A nossa sorte. Mas o que vocês, por exemplo, você, Larissa, que está aí, e vocês que estão aí, Sandra, que tem criança em casa, Luciano, que está trabalhando, Joyce, que eu sei que está trabalhando e tem criança em casa, Fred, que eu sei que está em casa e está trabalhando. Como que vocês estão se sentindo nisso tudo? Bom, eu me senti na primeira semana péssima, com a crise de ansiedade, mas eu sou sempre muito tranquila e muito otimista para tudo. Eu sempre estou sorrindo, eu sempre estou alegre, sempre acho que tudo vai dar certo. É a minha linha de raciocínio. Porém, o meu íntimo não estava sentindo isso. Tanto é que minha glicemia subiu absurdamente. Eu já te contei o episódio, né? Não foi nada legal. Passei muito, muito mal mesmo. Minha glicemia chegou próximo a 520, mais ou menos isso aí. E eu aparentemente estava bem o tempo todo. Me perguntava o que é que você tem. Eu dizia, eu tô com febre. Eu tô com febre. Botava termômetro, não tinha febre. Olhava a garganta, não tinha nada. Tudo que era sintoma que minha cabeça estava comandando, provavelmente estava sendo processado no meu corpo, né? E aí a glicemia disparou. Eu tomava insulina e ela não melhorava. Eu tomava insulina, ela não melhorava. Eu cheguei a vomitar. E creio eu que tenha sido, sim, uma crise de ansiedade muito, assim... acentuada. Instantânea, né? Pronto, foi a única oportunidade. Depois disso, eu já vinha fazendo atividade física, eu moro em casa, e aí eu já vinha fazendo atividade física todos os dias, correndo, brincando. Sou muito brincalhona. E bem, e pronto. Depois disso eu abstraí, nem me lembro, não olho televisão. Muito pouco, minha mãe fica angustiada, minha mãe tá comigo. E fica angustiada, eu jogo lá pra cima o tempo inteiro. Né? Mas minhas glicemias intimamente não estão essas belezas todas, não. Ainda tem sentido, mas não como foi naquele primeiro momento. Naquele primeiro momento, sem dúvida nenhuma, eu estava desnorteada. Eu não sabia como é que ia funcionar o trabalho. Eu estou trabalhando em casa, sim. Está funcionando a justiça, graças a Deus, de uma forma até mais célere do que antes. Mas, no primeiro momento, o único raciocínio, não vou ter o que fazer, não vou ter como ganhar, não vou ter como... Né? E aí passa N situações na cabeça que a gente vai processando e vai internalizando. E, sem dúvida nenhuma, foi isso que me acometeu essa hiperglicemia, assim, súbita. E você, Sandra, você ia falar aí, parou? A primeira semana aqui também foi muito legal, não. Primeiro que a gente estava meio que assim... Eu fiquei tão assustada
Porque quando a gente assistia as notícias, só falava o quê? Ai, porque o diabético, ai, porque o diabético, né? E foi bem na semana que Thalita teve aquela crise que eu te falei, da gengiva, que eu te mostrei, você me disse o que era fístulas. E aí o desespero bateu, né? Porque tudo fechado, não tinha dentista, não tinha como levar ela para lugar nenhum, não tinha como resolver o problema. E assim, a primeira semana foi tão complicado que eu trocava a noite pelo dia. Eu não conseguia dormir à noite preocupada com ela, porque justamente foi na semana que ela ficou sem um Libre. E aí, durante o dia, eu ficava morta, eu queria dormir, os meninos queriam fazer barulho e ficavam brigando, porque um de 14 e uma de 9, imagine, né, a diferença. É um menino e uma menina, então a diferença é pior do que se fossem meninas, que em algum momento elas vão brincar de casinha. Ele não vai brincar de casinha com ela, nem quer, né, nem tem paciência. Então, assim, foi terrível a primeira semana. Eu ficava com tanto medo, que eu cheguei a colocar uma lona no meu portão para ninguém nem encostar na minha casa, para ninguém nem me chamar no portão, sabe? Minha amiga passou aqui e disse, Sandra, o que é isso no seu portão? Eu disse, botou uma lona para ninguém nem me chamar no portão, quero que ninguém entre aqui em casa, não quero que minha filha saia. É assim, um desespero mesmo. Na segunda semana eu já respirei mais fundo, parei de assistir jornal, sabe? Parei de ficar assistindo jornal, aquela agonia toda, e aí coloquei um ritmo, gente. De manhã a gente levanta, mesmo que durma um pouquinho mais tarde, porque outra coisa que está sendo super difícil, Cris, conseguir colocar para dormir naquele horário de antes, né? Porque Thalita estuda pela manhã, então o horário dela é 8h30 no mais tardar. Aí, pronto. Aí agora a gente já consegue alguma coisa, mesmo dormindo um pouquinho mais tarde, a gente vai levantar cedo, tudo no horáriozinho, de manhã vocês vão me ajudar com as tarefas da casa, à tarde a gente vai separar um horário para fazer as atividades, a gente tira um horário para assistir algo, coloquei até um Netflix aqui para a gente assistir alguma coisa, brinca de alguma coisa e fica por aqui, mas nada de ficar... Tava tudo tão tenso, aí eu faço meu esposo tirar a roupa lá fora no hall, botei a Luna justamente por isso também, para ninguém ver ele tirando a roupa, e aquela noia, e ele também se sentindo angustiado, né, porque ele precisa sair para trabalhar. Então, assim, foi bem complicado. E a glicemia de Thalita ficou muito, muito, muito louca. E eu fiquei desesperada. E aí foi quando eu comecei a fazer as medidas, né, da razão, proporção do carboidrato, fui diminuindo. Aí fui vendo a questão da alimentação. E essa semana, graças a Deus. E por fim, por conta própria, eu automediquei. Porque, como ela tinha tido um episódio antes de dor de dente, a dentista tinha passado a medicação para ela. Eu usei a mesma medicação por 3 dias, de 12 em 12 horas, foi que desinflamou e a glicemia voltou a ficar normal e agora tá tudo mais tranquilo, graças a Deus. Porém, é uma confusão, viu? Porque eles brigam o dia todo se deixar de me fazer perder a paciência. Vou mandar para você o meme lá da entrevista da Não, mãe, quando você falou, eu disse, sou eu, porque outro dia eu amassei a panela na parede. Eu cheguei ao extremo que eu amassei a panela na mesa. Minha mesa é de mármore, eu tava fazendo tempero à noite, fazendo um feijão, e eles estavam me enlouquecendo. Eu cheguei... Aí foi que acalmaram, ficaram assim surtados também, pararam um pouco. E você, Fred, como tá? Fala, galera, boa noite. Boa noite. Eu acabei entrando um pouquinho atrasado, que eu fui inventar de dar uma corrida aqui na praça, que tá super vazia, tava precisando dar uma desopilada, e aí eu falei, não, deixa eu voltar. Mas, então, pra mim foi eu reagi bem, porque eu acho que eu tenho uma filosofia bem forte, assim, de ter uma mente bem blindada, e ter muita consciência de separar o que eu posso controlar do que eu não posso controlar. Isso me deu uma calma. Mas é inegável que as emoções ficam abaladas, né? Não tem como a gente controlar as emoções, elas surgem simplesmente. Então o que eu busquei foi meio que me conectar com o que me dá coisas boas, né? O que me gera coisas boas, e o que me dá emoções ruins, né? Como leio muita notícia e tal, acabei me afastando um pouquinho disso e me entregando para outras coisas, né? O que estava sob meu controle mais assim. E aí, isolamento total em casa. Só saio para fazer minha atividade físicazinha, volto rapidinho, mas é isso, velho. Isso é bom. Como que vocês acham, Júlia, Elaine, o que vocês dizem pra gente, como a gente lidar um pouco com essa... Eu sei que não existe uma fórmula de bolo, porque se tivesse já tinham comprado, a gente ia indo lá no supermercado, na farmácia, comprado, 2 de preferência, ou melhor, um para cada um aqui em casa. Mas o que vocês sugerem que a gente possa fazer nesse momento de tantas emoções dentro de um mesmo dia?
Quer falar, Elaine? Quando se fala em crise, quer falar? Começar, Júlia? Não, pode ficar à vontade. Vamos lá. Quando se fala em crise, a tradução no dicionário já é desequilíbrio emocional, né? Mas existe outras vertentes também dentro da psicologia que ela traz, né? Que é uma polaridade, que também pode significar oportunidades e desafios. Então, nós estamos passando por que nem fala, a primeira semana foi típico para todos. Nós estamos vivenciando uma situação que nós nunca passamos, né, no mundo. A gente vê assim que mesmo outros tempos, quando já teve outras pestes, nós não tínhamos a globalização de se saber o que está acontecendo nos 4 cantos do mundo. E isso é muito mais angustiante, né? Ao mesmo tempo que nos conecta em todos os sentidos, a gente sente, porque nós temos uma humanidade compartilhada. Então, quando isso chega para nós, da coisa é aquele choque que nós tomamos na primeira semana, que todo mundo realmente fica desequilibrado, com um conceito muito mais aprimorado para quem é diabético, porque existe muita falta de informação. Hoje ainda estava ouvindo um podcast de uma jornalista que eu admiro muito, e ela, por várias vezes, ela citou, é porque a gente tem que olhar para a saúde, a não ser as pessoas que já têm doenças como diabetes. Eu assim, tipo, quê? Dá vontade de responder pro podcast. Assim, é bem provável que eu, como diabética e uma pessoa que não, eu tenho muito mais chances pela qualidade de vida, minha alimentação, boa noite de sono. Então, assim, ela está caracterizando tudo como DM2, sem saber também que tem um fator da hereditariedade. Então, ou seja, é muita falta de informação. Então, tá, assim, é muito complexo porque a gente virou doente, né? O diabético virou doente. E então isso vem muito forte para cima da gente, né? Então isso desequilibra. Agora nós estamos nesse momento onde a gente tem que acolher as emoções, nós estamos em isolamento, a gente vai escolhendo aí as coisas que fazem mais sentido, que vai trazer menos desequilíbrio, por exemplo, isolamento, confinamento, né? Quando eu falo confinamento, dá um aspecto que eu tô presa e eu não posso fazer nada. Quando eu falo eu estou em isolamento, já vai mais para um sentido coletivo do sentido daquilo que eu estou fazendo, de me manter isolado. Não é tantas as questões que eu sou diabética, minha mãe também é diabética, tem 66 anos. Só que eu sou profissional da saúde e eu tenho pacientes, eu trabalho direto com uma psiquiatra e eu tive paciente que surtou. Surtou e não teve como fazer atendimento online, tive que seguir a sessão junto com a psiquiatra e tive que ir para a clínica. E assim, eu não tive contato com a minha mãe, porque eu receio de ser o vetor. Mas esse medo da primeira semana, a segunda semana, já começou a passar na minha cabeça as possibilidades de ir contando com essa força. Porque a gente vai olhar para as probabilidades e possibilidades. Eu tenho possibilidades de ganhar na loto? Sim. Quais as probabilidades disso acontecer? 1 em 1 milhão, né? Então, aqui a gente começar a analisar o quanto que a gente está pensando é muito importante, né? Eu tenho muitas possibilidades de pegar o vírus, como qualquer um de nós. Mas quais as probabilidades de acontecer isso? De complicações? Que nem se falando, tem muitos casos de diabéticos que passaram muito bem por isso, mas a gente não quer ouvir. Isso é uma questão que a gente precisa trabalhar. Nós não estamos isentos disso. Nós não estamos isentos do que vai acontecer. Segundo, que é um momento de sofrimento. Não tem como, tem momento que você vai conseguir passar, né? Estar bem um dia. Tem dia que você vai estar mais triste, mais angustiado. E o papel é acolher. É acolher e deixar passar aquele momento. Quando você fala acolher, você fala aceitar, é isso? Acolher eu falo porque nós não estamos acostumados a lidar com o que é interno. Porque se eu, na minha vida, final de semana, bate uma vibe, qualquer coisa de tristeza, a gente arruma algo para fazer. A gente sai, vai conversar com um amigo, vai na casa da mãe. Porque se a gente for analisar, vários momentos da nossa vida a gente se sente que a gente também não está bem, mas a gente não entra em contato com isso. Esse momento é um momento de chamamento para entrar em contato conosco mesmo, né? Tipo, prazer, Elaine, sou Elaine. Né?
com aquilo que está interno. E o momento de lidar com isso, com essa angústia, com essa tristeza, é desconfortável para a gente. Mas é o que é ser humano. A gente fala que as emoções negativas e positivas. São através das emoções negativas, que é um momento de tristeza, que eu consigo valorizar o que é estar alegre, feliz. Aquela velha frase, eu era feliz e não sabia, que é uma coisa louca. A gente só sabe que a gente era feliz quando a gente já passou por aquilo, que a gente lembra. Eu era muito feliz, eu não sabia que aquilo era felicidade. Então, esses são momentos que tem muitas coisas para nos ensinar. Tem muitas oportunidades e tem muitos desafios. Um desses desafios que eu olho para o nosso grupo como diabéticos é um olhar para a saúde. Nós estamos falando de imunidade. Imunidade não se constrói no corpo de um dia para o outro. É um processo de alimentação rico, desconstruir que comida saudável é comida para diabético, que não é. Comida saudável é aquilo que é para o nosso corpo. Então, esse momento que o medo nos leva para uma ação, porque nós agimos ou por medo ou pelo amor. Muitas vezes nós estamos agindo pelo medo, mas se a gente começar a mudar a interpretação disso e aproveitar essa oportunidade para olhar como saúde, né, de como que eu posso semear na saúde, o que eu posso plantar nesse momento, é uma oportunidade, né? E é um desafio, porque eu tenho que experienciar, né? Então, por isso que eu falo que esse momento talvez meu controle esteja bem melhor, porque é o momento que eu tenho de experienciar receitas. Cozinhar para mim é terapêutico, então eu me desafio, né, estar na cozinha. E também por esse momento de que tá tudo, cansei, né, porque não sei se a Júlia está nessa condição, tem tanta coisa acontecendo na psicologia, tanto curso, tanta coisa, quando eu paro um minuto para assistir qualquer coisa, eu me sinto com a consciência pesada, era para mim estar estudando mais, estudando. É mesmo, muita coisa surgindo na psicologia. Gente, imagina. ontem eu estava com uma live com os terapeutas contextuais, 5 feras, formados, sabe, dinossauros da psicologia, eles abriram para atender todos os psicólogos e para falar sobre o assunto. Sabe que todo mundo é emocionado daquelas pessoas e a gente não teria essa oportunidade em outro momento. Se não fosse, sim. Se não fosse o confinamento, se não fosse esse momento de isolamento, nós não teríamos. Então, aqui, a gente começa a abrir os olhos, porque o olhar fica muito restrito. Então, colocar essa coisa, olhar para as oportunidades e os desafios de aproveitar essa oportunidade, porque nós somos num movimento automático de vida. Quando nos tira do automático, o cérebro desequilibra, ele tem que se reorganizar. Mas se eu fico questionando, que eu não quero me organizar, eu não me preparo para ação. Né? Eu fico preocupada. É muito válido no grupo que nós estamos aqui de pais, de filhos que têm diabetes, que descontrolam. Mas aí também tem a questão do desafio. O que eu posso me desafiar hoje? O que eu posso fazer junto? E elaborar, experienciar. Aproveitar essa oportunidade que seja, mesmo que seja de maneira obrigatória, que nós tivemos que estar em casa, de muitas vezes que nós reclamamos que nós não tínhamos tempo para fazer, e a gente não consegue olhar essa frase quantas vezes eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então aproveita esse tempo que tem, né, para poder experienciar, olhar oportunidades e desafio. Treinar a mente para produtividade, né, Elaine? Para pensar na produtividade. O que você quer dizer com treinar a mente para a produtividade? Porque a gente, de alguma forma, né, nesse período, a gente está muito... É propício para a gente olhar para a gente mesmo, para a gente ter consciência das nossas emoções e acolher, né, de alguma forma, igual a Elaine falou. Então, em vez de eu claro, o medo vai estar presente, o mal-estar está presente, mas o que eu vou fazer disso, principalmente, né, pegando para o nosso contexto de pessoas diabéticas, o medo não pode nos paralisar, né? É acolher e treinar para o que eu posso de produtivo investir na pessoa que eu quero me tornar, né? Porque nesse momento a gente, agora, a primeira semana as pessoas falaram, foi mais difícil, algumas pessoas ainda não estavam entendendo, estavam naquele sentimento,
será que é férias? E aí passa a segunda semana e aquilo começa, de alguma forma, a entrar na nossa mente. Agora a gente está no momento que a gente está se adaptando, né? O ser humano tem a capacidade de adaptar, então a gente está se reinventando e se adaptando da forma que a gente pode, porque eu não posso ficar tendo pensamento, não, depois que a quarentena passar, depois que o isolamento passar, eu vou fazer isso, vou fazer. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar no isolamento. Então, o que você está investindo em você, fortalecendo a sua saúde mental para você sair dessa, né? Quando a gente voltar, não, porque acho que a gente vai voltar muito diferente, né? O mundo vai estar diferente após o isolamento. Mas assim, qual que é? Você é o momento da gente olhar e perceber, você está construindo a pessoa que você quer ser, né? É um momento de você, às vezes, na vida, na correria, a gente não consegue pensar, a gente não quer pensar assim, qual que é o sentido, qual que é o propósito da sua vida? Você está realmente fazendo o que você gostaria? Eu digo por mim, assim, porque de alguma forma esse isolamento está servindo muito para eu trabalhar questões minhas, né, do que eu quero para minha profissão. Então, qual que é o propósito da Júlia, psicóloga, diabética? O que eu quero? Então, de alguma forma, eu não estou esperando a quarentena passar, eu estou um dia após o outro me fortalecendo emocionalmente, né? Que eu acho que para a gente que é profissional da saúde, a gente precisa né? Estarmos fortalecidos para a gente conseguir ajudar o próximo. E uma outra questão que surgiu, acho que foi com a Sandra, que ela falou sobre as notícias, né? A gente sabe que a gente precisa colocar um limite, né? No que a gente vai ter de... Qual que vai ser a minha exposição a essas notícias, né? A gente precisa colocar esse limite. Ela deu um exemplo que ela parou de assistir jornal, qual notícia, né? Qual fonte, onde que eu vou procurar e o que eu vou fazer com essa notícia. Né? Falou também da reorganização da rotina. A primeira semana todo mundo ficou assim, mas a gente está se reinventando. Não. Uma rotina, nesse momento que algumas pessoas estão em home office, estão trabalhando, mas outras estão com um ritmo de trabalho menor e a gente fica meio perdido, mas colocar atividades, né, no nosso dia a dia, tanto atividade física para a gente que é diabético, para qualquer outra pessoa, né? Esse fortalecer a nossa saúde física com atividade física. A gente sabe que a gente tem milhões de aplicativos e de vídeos no YouTube que a gente precisa fazer, né? A gente ficar sentado, pensando e só absorvendo, como a Elaine falou, as notícias negativas. Não, a gente tem que pensar nas possibilidades que a gente tem aí durante esse período, né? Me chamou muita atenção uma coisa que vocês falaram. Quer dizer, vocês falaram bastante sobre viver com você mesmo. Resumindo, né? Tentando resolver. Porque a gente foge. Não estou gostando do que vocês falaram. A gente foge da gente mesmo, ou foge das circunstâncias que nos desagradam durante o dia, no dia a dia. Porque não tem tempo mesmo, porque é tudo muito corrido, né? E agora você vai dizer que é culpa de quem, né? Então você é obrigada a viver com você, né? A vida é uma skill experiencial, né? A gente utiliza esse termo, skill experiencial. Mas esse é o momento que tem 3 aspectos que são internos. Quando eu falo do diabetes, que ele parece que está no externo, sob o controle, ele é interno. Porque eu estou falando de imunidade, algo que eu não vejo. Eu não sei o que está acontecendo no meu corpo. Né? Eu sei que com a boa alimentação, eu do meu interior, que eu falo que são saúde é valores, quem me acompanha sabe que eu sempre bato nessa tecla. Saúde é um valor.
né? Que é o que está em mim, que é o meu corpo, como que eu cuido dele. E quando eu olho, isso é interno. A gente está falando de imunidade, o que é? Aí vem tudo aquilo, de vitamina. Não, mas é interno. Eu não estou vendo, eu não consigo enxergar quando estou comendo. E eu também não vou saber qual o resultado disso, né, cientificamente, quando eu passo por uma gripe, que ela não me alcança, que eu estou com uma coriza, no outro dia eu estou bem, porque os anticorpos do meu corpo se defenderam muito bem daquele vírus. E outras situações que está acontecendo, é interno. Quando eu falo de entrar em contato comigo, são essas emoções angustiantes, que a gente sempre está se esquivando. É ruim você olhar para você e falar assim, eu tô com muita raiva, eu tô com raiva. E a gente, porque sempre fala que a gente não pode ter raiva, a gente não pode ficar triste. Estar triste hoje não é sinônimo de sucesso, né? Porque a gente não vê nem se falando sobre isso. Todo mundo só consegue ver isso no íntimo do teu quarto, quando tá lá, que você vai dormir. De luz apagada, de preferência, né? Mas a gente não tem um contato com isso. Agora nós nos vemos diante de muitas pessoas que estão vivendo esse momento, que por mais que todos, agora nós estamos organizando a nossa vida, estamos organizando o nosso ritmo. Quando eu falo organizando, nós estamos aceitando algo que nós não temos como controlar e a gente está olhando agora para um futuro, quem vai semeando com esperanças. Mas eu tenho que lhe dar conta. Eu tenho que, quando eu falo acolher, é isso. Eu vou ficar triste, eu vou ficar com raiva aqui no contexto das mães. A gente vai olhar e falar assim, como que eu queria essas crianças na escola, né? Porque foi uma amiga psicóloga que nós estávamos fazendo uma supervisão, ela falou, eu não nasci para ser mãe integral. Eu não nasci. Eu tenho que ser mãe 3-4 horas igual eu sou. Eu estou em casa, eu estou atendendo. E ela tem essa liberdade de falar, e como mãe se sente com a consciência tranquila, pesada, que como que eu tô com meus filhos, eu tenho essa possibilidade, mas é porque é muito novo, tudo aconteceu de uma maneira, e ainda vem com um acréscimo que ainda tem que ajudar nas aulas da escola ainda, né? Eu atendendo uma paciente essa semana, ela estava muito mal, porque ela falou, eu não consigo ensinar o meu filho na escola. Aí eu falei assim, gente, qual abençoada é a mãe que tem o dom de ensinar o filho. Por quê? Porque um filho na escola, ele não faz o que ele faz com a mãe. Ele não fica ali com a professora chamando toda hora. Porque ele sabe que a professora... Mas e com a mãe? Agora minha mãe vai fazer tudo para mim. Então isso toma uma outra proporção. Então, acolher isso também com compaixão. Esse papel de ser mãe nesse momento, que é se acolher, eu não estou bem, isso daqui não faz parte da minha vida. Com meu filho, educar, a escola, saiu da rotina, são 3. E terceiro, você começar a avaliar quais são os seus valores. E essa vai ser uma oportunidade de a gente analisar os nossos valores. Porque isso permeia a nossa vida, permeia as nossas decisões. Esse ambiente está extremamente irritante para mim hoje, mas o bem-estar, a minha família, o meu valor, deixa eu respirar, me reconectar, porque criança não está entendendo a energia, eu vou ter que gastar um pouco mais, eu vou ter que sentar, eu vou ter que tirar. Porque muitas vezes para seguir os nossos valores, nós seguimos comportamentos, desenvolvemos comportamentos que nós não queremos. Eu aprendi com um bom... Desde que a Lívia foi diagnosticada com diabetes, eu pirei fácil. Eu trocava a noite pelo dia estudando. E a médica falou, minha filha, você precisa ir se tratar, né? Porque a Lívia só tinha 13 meses, não podia. Quem tinha que ir sou eu. Inclusive a Silvia, ela vai estar com a gente amanhã. Ela trabalha com criança, com diabetes. No caso, ela foi me tratar. E eu continuei, eu fiquei muitos anos com ela. Uma coisa que ela me ensinou era me perguntar por que eu estava assim naquele momento, né? Me ajudou. Isso me ajuda, isso virou um exercício mental que eu nem percebo mais. Então, esses dias eu estava irritada, eu pensei, mas por que eu estou assim? E aí eu vi que era exatamente isso que você estava falando, Elaine. As meninas estavam me enchendo o raio do saco, né? E aí eu falei, é isso. Pronto. Aí a raiva fez assim,
passou. Porque eu não sei falar as palavras que vocês usam, né, na psicologia, mas é como se aquilo fizesse, eu entendi o porquê que eu estava irritada É e logo, acolher mesmo. Quando eu falo e aí com acolher, passou. é você pegar aquela emoção assim mesmo e pôr a mão nela onde ela está, onde você sente, porque nós temos um local, a gente fala, ai, tá com um aperto no peito, eu tô no estômago, e acolhe aquilo que faz parte de nós. Por outro lado, outro dia a gente trabalhando online, né? Então, assim, imagina, dando aula na faculdade online e tem reunião, e uma colega do trabalho muito querida foi extremamente ríspida comigo, assim, no grupo. Aí, na hora, a raiva fez assim, subiu. Aí depois desceu. Aí depois voltou pro lugar certo. Aí eu pensei, coitada, ela tá coordenando todo mundo, um grupo de 10 professores no meio no meio de várias mudanças. Aí na hora eu falei, cara, coitado, porque assim, a gente se gosta. Aí eu mandei o áudio, não, querida, eu vou te ajudar, não sei. Mas assim, aí ela, desculpa, eu fui grossa com você. Você vê que assim, exatamente isso, todo mundo muito Sensível. muito sensível, muito sensível. Talvez se naquele momento eu não tivesse voltado e tivesse respondido mal, de repente a gente podia ter perdido uma amizade que é uma amizade linda e que, né, ele realmente não tinha nada a ver. Ela está super sobrecarregada, super estressada, porque ela está tendo que organizar todo um conjunto de medidas novas, porque tem aluno que, imagina, você tinha várias atividades que eram presenciais, de repente se torna online. E você, além de tudo, tem que coordenar uma série de pessoas nisso. Então, é extremamente estressante. Mas assim, as pessoas estão no limiar. Tanto é que na China bateu o recorde, né, de número de divórcios, né? Mas teve também um número altíssimo de mulheres grávidas. É mesmo? Sim, isso a mídia não falou. Não. Sim, A mídia só traz, né? Isso eles não falaram. Teve um índice alto de divórcio, porque, Cris, a gente vai pensar mais uma vez, é o íntimo. O divórcio não é o coronavírus, a coisa já não estava bem aqui. Tem final de semana que a pessoa sai, não é? A questão é que já não estava bem. Quando eu tenho que conviver com uma pessoa que a situação já não está bem, fica insustentável. Eu tomo uma decisão, o que eu estou fazendo? Então tem muito essa questão. Eu falo que é um funil, as coisas já não estão vindo aqui, que não estava bem, não estava bem. Chega aqui. Aí aqui é o que eu falo, a gente fala que é o surto, né? Então lá teve realmente um aumento de divórcio, mas teve também um número alto de aumento de gravidez. Olha, isso aí é interessante. Minha prima noivou dias antes desse isolamento. Eu disse, agora ou vai ou racha, que tá com ele o tempo inteiro. Agora vamos ver se vai dar certo antes do casamento. Já estão fazendo o teste antes. Pois é. Eu acho que até trazendo para o nosso contexto, né, do diabetes, né, muitas pessoas, a gente procura culpa, né, e aquelas pessoas que eu recebo mensagem, nossa, meu controle está péssimo, como que está sendo a quarentena? O controle está péssimo, eu não estou conseguindo controlar. Será que é a quarentena? Como que seu controle estava antes, né? Então, a gente precisa avaliar o contexto todo, né? E realmente a quarentena ela pode trazer, fazer com que o controle, né, a sua motivação fique comprometida. Mas como é que estava antes? Né? A gente tem que se perguntar isso também. Mas, Júlia, eu tenho visto um número muito grande de diabéticos, muitos que conversam comigo, assim, tanto de crianças que as mães falam, quanto de adultos, que o controle não tá, entendeu? Não tá chegando. Então, termina que isso deve ter um fator em comum, né? O isolamento, como eu falei até de mim mesma, eu sou muito tranquila, muito realmente tranquila. Quem tranquiliza minha mãe todas as vezes, em qualquer situação comigo, sou eu. Uhum. Mas será que eu efetivamente estou tranquila? Entendeu? O reflexo eu percebo na minha glicemia. Sem dúvida nenhuma, eu percebo. Entendeu? E creio que algumas outras pessoas são mais apavoradas,
são mais tensas e conseguem externar isso. Não é nem que eu não consiga externar, eu, sinceramente, falando de coração, eu não sinto. Eu acho que eu estou tranquila, mas eu acho que está tendo um reflexo em minha glicemia, sim. Continua tendo, entendeu? Você não ter a disposição, a liberdade, de alguma forma, interfere no seu psicológico, sem dúvida nenhuma. Nesse momento de isolamento, sim. Isso, inclusive, é tratado nas escolas, né? Que as crianças, hoje você percebe em vários setores que é possível o teletrabalho, é possível a educação à distância, né? Mas e o social, onde fica? Isso é uma parte da educação, né? Isso faz parte do contexto do desenvolvimento de um ser, né? O social, o relacionamento entre eles faz parte. Não, é assim, realmente, a bioquímica do cérebro é alterada. Só que o nosso cérebro, né, a gente fala assim, ele parece que é a máquina mais assim, mas não, o cérebro ele é comandado pela interação com esse ambiente. Por isso que fala que é o momento de se reinventar. Gente, a coisa mais fantástica que eu achei hoje de toda dessa quarentena até agora foi aquele cearense que entrou na live do governador com 12 mil pessoas para oferecer torresmo. Cara, olha que coisa desse cara. Tá todo mundo assim, tá falando, é a típica coisa. Enquanto todo mundo tá chorando, eu quero vender lenço. Então é assim, o que ele tá enxergando? Então é o momento da gente estar mudando essa maneira de ver as coisas, porque a gente traz para o nosso cérebro uma maneira de o quê? Olhar para a esperança. Porque nós já temos aí certeza que o mundo vai ficar mais pobre, nós não vamos voltar para o mesmo mundo, que nem eu falei, questão de valores, muitas coisas vão mudar, com certeza já mudaram. A mediocridade das pessoas humanas não muda o mesmo, quem tem vai sair dessa da mesma maneira e tá tudo bem, não é uma crítica que eu estou falando, mas a tendência é que nós vamos para um mundo diferente, porque nós vamos sair diferente dessa. Mas você olha a pessoa com uma sacada dessa, que tá lá pensando que vai pagar as contas, eu vou colocar lá que eu tô vendendo torresmo. E ele vendeu muito. O que a gente está falando? A gente começar a olhar agora essa coisa da criatividade dentro das oportunidades e desafios que eu tenho. Porque quando eu olho, porque eu falo, é uma reunião. Eu fiz uma reunião com 4 mulheres, 5 mulheres, porque uma delas estava em crise, a Fê, que é uma amiga muito minha, e a gente foi fazer uma reunião juntas e acabou, né, uma aqui brincando, outra conversando, porque a gente ri também, falar de outras coisas, muda a atmosfera nossa, a atmosfera cerebral, como isso vai vir para o meu corpo, né? Porque se a gente for olhar, nós temos aí até o final do mês, para a gente ser otimista, que foi até o dia 22, né, o dia 17, o isolamento, depois a gente acredita que vai prorrogar mais um pouco isso ainda. Então, nós vamos ter dias de muito mais angústia. Então, começar a trabalhar isso, oportunidades e desafios, para que a gente vai começando a normalizar essas emoções. Porque a maneira porque começa aqui, nos pensamentos. Os pensamentos, eles não são nossos amigos. Só que pensamentos são só pensamentos. Eles não são realidades. No primeiro dia, gente, quando eu vi lá, morre primeiro diabético, né? Morre o Covid diabético. Primeiro eu falei, maldita imprensa, para que precisa colocar diabético? Aí eu cheguei em casa, é uma maneira, até uma esquiva minha de não lidar com alguma coisa, que eu pensei, pela primeira vez eu tô pensando, acho que eu posso morrer em 2020, porque tá morrendo tudo que é diabético, será que é assim mesmo? Catou o diabético, já era? E te dá essa aflição, para você ver como que tem essa potência sobre a nossa vida. Mas quando você começa a analisar, a raciocinar, deixa esse pensamento passar de medo, de angústia, né? Ir para uma parte que você pode rir é muito importante. Eu amo ver, gente, as coisas das pessoas que postam sobre diabetes, que é mais engraçado. Fred. Né? Eu morro de rir do Fred, as coisas. Eu não aguento. Eu não estava entendendo a do caixão que estava subindo. Eu falei, não estou entendendo essa piada. Aí meu marido foi me mostrar. Nossa, eu rachei. Eu só tô olhando isso. Sim. Isso.
Você está alimentando sua consciência, né, Elaine, com coisas para o bom humor, né, que a gente precisa de também. Porque já é muito desequilíbrio. Eu vou olhar o ministro da Saúde falar todo no final da tarde, ele tem uma comunicação espetacular, que todos deveriam ouvir, só ele falar, e não os jornais. Exatamente. Se a gente ouvisse só ele falar, eu acho que ele não traz favor de nada, ele traz uma realidade. Ele é super sensato, né? E a gente vai entender como que as coisas estão e procuro não ver por causa do sensacionalismo, porque eu acho que é um momento de humanidade, não de nós atacarmos politicamente, entre outras questões. E procuro, sempre quando eu vou, eu vejo, gente. Eu amo como vocês colocam. Ainda mais que eu amo essa veia cômica, que eu não tenho nem um pouco dela. Gente, as coisas do Fred, eu já falei com ele. Eu choro de rir. Amo. Eu choro de rir. Essa parte de saúde emocional, né, de você estar bem, de você estar feliz, é um elemento super importante da adesão ao tratamento. Super. Você percebe, é notório. Quem tem melhor adesão ao tratamento, quem vive bem com diabetes, é porque, de alguma forma, entende de uma forma mais leve, né? Responsável, mas mais leve. E aí, voltando um pouquinho ao que a Elaine estava falando junto com a Ju, eu acho que a gente nunca viveu um momento que a gente foi obrigado a estar sozinho, quanto agora, né? Estar conosco mesmo e viajar para dentro, em vez de viajar para fora, viajar para dentro. E o quanto que isso é angustiante de alguma forma, porque você tem que lidar ali com suas virtudes, mas também com suas vulnerabilidades, né? E a gente não está acostumado a compartilhar isso, né? A gente está acostumado a ser forte, a sociedade cobra a gente de estar produzindo toda hora. Se você não está estudando agora, tem alguém que está estudando e esse cara está ganhando de você. É uma sociedade muito louca, né? Do aqui e agora, você tem que ser milionário antes dos 30, e a gente acaba se cobrando muito, não só a sociedade, mas a gente se cobra muito. E nesse momento, o grande lance é o quanto que a gente não precisa se cobrar, porque é uma realidade diferente, a gente precisa se adaptar. A gente não está acostumado a ter 24 horas num dia pra gente, né? A gente está acostumado a perder 2 horas no trânsito, a fazer isso, levar menino na escola. E o tempo, ele é maravilhoso, ele é muito precioso. E a gente está com tempo de sobra para poder... E a gente não sabe o que fazer com ele, porque, de fato, essa liberdade também gera, de outro lado, uma angústia, porque a liberdade faz com que a gente tenha que escolher. E se você escolhe, por exemplo, comer um brigadeiro, significa que você está escolhendo, de outro lado, está abrindo mão de uma alimentação mais saudável, digamos assim. Então, as escolhas também, de alguma forma, levam a gente a um sentimento de angústia. É o que eu acho que todo mundo está vivendo agora. É o que eu tenho mais visto, assim, essa angústia de não saber o que vai acontecer, né? A ansiedade de olhar muito para o futuro, de problema financeiro, meu Deus do céu. E acho que da vida como um todo, né? De olhar para dentro e se conhecer também, perceber um pouco, né? De como que você é e, enfim, esse misto de sentimentos que rola é um emaranhado de coisas muito abrupta que a gente está vivendo, assim, né? Olhar para dentro é uma das coisas que a gente mais devia fazer, mas a gente não faz. Acho que as grandes tormentas, eu sempre li sobre as grandes tormentas da vida te fazem crescer, tarará. Mas isso sempre foi um pouco abstrato para mim, tá? Mas é sofrido, mas só crescer como? E assim, teve duas situações que hoje eu tiro grande, né, atualmente, nessa situação de confinamento, eu tiro grande proveito de 2 situações que eu tive, que foram difíceis para mim. A minha primeira gestação, que eu tive que ficar os 3 primeiros meses na cama, deitada, não podia nem ficar em pé. E antes eu trabalhava em 2 faculdades, de estágio, trabalhava manhã, tarde, noite, uma máquina de trabalho, sabe, corrida. De repente me colocaram numa cama, deitada, 3 meses. Nos primeiros 15 dias eu estava arrancando os cabelos. No segundo mês eu comecei a relaxar. No terceiro eu estava gostando. Eu fui me adaptando a essa questão que a Júlia falou de adaptação. Então, hoje, quando começou a questão na primeira semana, eu comecei a ficar muito triste com a questão do que vai acontecer, eu pensei, gente, eu vou me adaptar porque eu já vi esse filme antes. Então, eu sei que eu sou capaz de me adaptar. E aí aquilo já diminuiu o nível de tensão. Uma outra coisa foi uma coisa que me fez crescer muito foi o diabetes da Lívia. Medo.
Medo do amanhã, medo de como vai ser, medo de como ela vai ficar, medo da glicemia, medo. E aí, no final das contas, o medo, aquilo foi tão forte que eu tive que me adaptar àquilo, claro, junto com a terapia. E aí, isso também está me ajudando pro agora, a viver o agora de que é um dia de cada vez. Então, é só hoje que eu vivo. Amanhã, vamos ver o que vai dar amanhã. Hoje tá legal. Então, onde estou querendo chegar? Essa situação de agora, eu concordo muito com o que a Elaine falou, que é um divisor de águas, sim, em muitos aspectos, porque as pessoas estão forçadas a viver situações desagradáveis, não vou nem dizer ruins, porque ruim é quando é muito ruim, nesse caso desagradável pode ser desagradável agora, mas que no futuro pode ser retirado daí um aprendizado. Então que sim, se você puder olhar com uma certa paciência, acho que no futuro você vai ver outras situações que você pode olhar, putz, eu aprendi isso na época do isolamento, eu já vivi isso em outra situação, e aí a gente tira um proveito. Em vários aspectos aqui, seja no medo do amanhã, seja na questão do ficar em casa, de ter que viver com você mesmo, são vários os possíveis, até um aspecto de um abraço, a valorização do carinho. Eu estava pensando, gente, eu tô doida para dar um abraço nos meus alunos. Aí eu pensei, mas eu nunca abracei meus alunos na faculdade. Mas eu tô louca de vontade de, quando eu chegar lá, abraçá-los. Eu tô pensando, meu Deus, quem eu deixei de abraçar? Entendeu? Assim, valorizar. Então é uma gama de aspectos para a gente aprender com isso, que vai ser que é dolorido agora. Mas e uma outra questão também, Cristine, é se permitir vivenciar o ócio, sabe? A gente acaba... a gente quer se manter ocupado o tempo inteiro e a gente não se